Bom dia. Nessa videoaula de hoje vamos a falar sobre derivada direcional. Veja, na aula passada nós falamos de derivadas parciais, né? E nós chamamos as derivadas parciais como taxa de crescimento, né? Na direção dos eixos coordenados. Ou seja, né? Se nós temos uma função de 3 variáveis, por exemplo, né? Então, a derivada parcial com relação a x é a taxa de crescimento da função na direção do eixo das abscissas. A derivada parcial com relação ao eixo com relação à variável y, né? É a taxa de crescimento com relação ao eixo das ordenadas. E a derivada parcial com relação a z é a taxa de crescimento da função na direção do eixo das aplicadas. Certo? Nós vimos aqui, então, taxa de crescimento são as derivadas parciais. O que mais nós vimos na aula passada, né? Decimos se a função é diferenciável, ela pode ser escrita como combinação linear de derivadas parciais com relação ao incremento de cada uma das suas variáveis independentes. E se ela é diferenciável, automaticamente ela é contínua. Esse resultado também vale para o cálculo 1, né? Quando nós decimos que a função possui derivada, então automaticamente ela é contínua. No entanto, o resultado inverso não é possível, né? Ou seja, se a função é contínua, nem sempre implica que ela é diferenciável. Certo? E vimos também alguns exemplos, né? O fato de a função possuir todas as derivadas parciais também não implicava que ela seja diferenciável. Então, temos que ter cuidado nisso. Né? Bom, introduzindo então derivadas parciais, agora vamos estudar a derivada direcional. Tá certo? Então, agora estamos interessados em saber a taxa de crescimento da função com relação a qualquer reta. Nós vimos com relação a derivadas parciais com relação a x, y e z, né? No caso de uma função de 3 variáveis, né? Nós vimos nas 3 direções, né? Nos eixos coordenados. Agora nós queremos saber em qualquer direção. Certo? Então vamos a tentar então introduzir. Bom, primeiramente vamos a definir o que se chama um campo escalar, né? O gradiente de um campo escalar. Veja que nós temos aqui um domínio V, estamos considerando aqui o espaço tridimensional. E V é um conjunto de R3. E M vai ser um ponto que pertence ao domínio, certo? Então, se a esse ponto M corresponde um número determinado, né, um número real, então decimos que no domínio V está definido um campo escalar, certo? Eu tenho aqui um domínio de R3 e tem um ponto e eu faço corresponder com um número real. Então, nesse caso, nós decimos que em V está definido um campo escalar. Exemplo de campos escalares nós já estudamos, né? As funções reais de várias variáveis, por exemplo, é campo escalar. Porque você pega um domínio, nesse caso R3, né? E um ponto desse R3 você faz corresponder com um valor real. Então, todas as funções reais de várias variáveis são exemplos de campos escalares. Também pode acontecer o seguinte, né? Quando você tem aqui um corpo tridimensional e nesse corpo tridimensional está distribuída a temperatura, vamos supor, né? Então, à medida que você vai mudando de pontos ao longo do corpo, né? Então, quer dizer que a temperatura vai mudando. Certo? Nesse caso, também decimos que a temperatura de um corpo sólido, né? É um campo escalar. Por quê? Porque a cada ponto do corpo corresponde um número, né? Que seria a temperatura. Aqui temos um caso particular que se encontra na geografia, por exemplo, né? O que diz aqui? Por exemplo, a superfície de nível da distribuição de temperatura, como já vimos, superfície de nível, nós definimos já nas aulas passadas, justamente quando estudamos funções de várias variáveis, né? O que é superfície de nível? Né? O conjunto de todos os pontos onde que corresponde a uma constante. Certo? Nesse caso aqui, por exemplo, se você faz aqui a temperatura do corpo igual a uma constante, né? Então, essa superfície de nível são chamadas isotérmicas, né? Ou seja, no caso de curvas, por exemplo, se podemos um pouco imaginar, são pontos onde tem a mesma temperatura. Tá certo? Aqui na superfície, então, são as superfícies onde tem a mesma temperatura. Certo? Na física, eu acho que tem um parecido na física. Que aí, por exemplo, como se chama
variação da temperatura, alguma coisa, né? Onde você pode mudar o volume e a pressão do gás, mas, no entanto, a temperatura permanece constante. Também se chama isotérmica física. Não sei se os alunos de física me podem corrigir um pouquinho, tá certo? Vocês estudaram já a pressão dos gases? Termodinâmica, estão estudando ou ainda não? Estamos estudando isso agora, né? Tudo certo. Bom, aí você me conta na próxima semana. Certo? Tudo bem, então vamos a continuar. Então, introduzimos a definição de campo escalar, certo? O campo escalar corresponde a um número. Agora vamos a introduzir a definição de gradiente, certo? De novo, consideramos um sistema de coordenadas cartesiano tridimensional, né? Essa definição aqui vale para um sistema cartesiano de qualquer dimensão, certo? Tridimensional, ou x, y, z. E aqui vamos a ter um domínio ou um conjunto de R3, vamos chamar de D, certo? E definimos uma função em D. Então, seja f uma função definida em D, que é... Oi? Se alguém quer perguntar alguma coisa? Ou alguém está com o microfone aberto, né? Vamos lá. Então, dizemos aqui, né? Seja f uma função definida no subconjunto D, do espaço tridimensional, a valores reais, né? Definimos o gradiente do campo escalar, Fm. Veja que Fm é um campo escalar, tá certo? Por quê? Porque é definido em R3 e a valores reais, sendo M pertence a D, né? Então, definimos o gradiente do campo escalar como sendo o vetor. Veja, qual o vetor, né? É a notação que se usa, geralmente, essa aqui se chama nabla, né? É um triângulo invertido. Nabla, de Fm, é igual a isso. Veja que ele é definido como sendo a projeção nos eixos coordenados são as derivadas parciais. Está vendo aqui? É a derivada parcial com relação a x, valuado no ponto M, na direção do eixo das abscissas, né? Aqui seria a derivada parcial de f com relação a y, valuada no ponto M, na direção do eixo das ordenadas. E aqui a derivada parcial de f com relação a z, valuada no ponto M, e na direção do eixo das aplicadas. Certo? Isso aqui também pode ser escrito da seguinte forma, né? Aqui você pega um vetor, aqui, né? O vetor, as componentes desse vetor são as derivadas parciais. Uma vez que você encontrou as derivadas parciais, que é o caso a fazer, né? Aí você vai evaluar cada derivada parcial no ponto M. Dessa forma, temos, então, o gradiente de uma função num determinado ponto. Esse ponto particular aqui, o ponto M, né? Obviamente, valua quando você conhece as coordenadas do ponto M. Certo? Onde as derivadas parciais se calculam no ponto M. Dessa forma, né? A fórmula 0,1 que está aqui, né? A cada M, onde é definido o campo escalar, vai corresponder o vetor gradiente de Fm. Isso aqui o que significa? Você pega um ponto do domínio e você faz corresponder um vetor. Esse vetor vai ser o vetor gradiente. Tá certo? Ou seja, está definido um campo vetorial. Um ponto vai corresponder um vetor. Aí você pode construir, por exemplo, um campo vetorial ao longo de uma curva, ao longo de uma linha. Independente do campo escalar, né? Que a cada ponto correspondia a um número real. Certo? Introduzindo, então, o campo vetorial, vamos ver um exemplo do gradiente de uma função. Por exemplo, né? Nós queremos encontrar o gradiente do campo ou da função escalar f de x, y, z, que é igual a que zero de que x, y, z mais 1. Certo? No ponto M0. O ponto M0, vejam que é conhecido, porque nós conhecemos as coordenadas desse ponto, né? Abscissa 2, ordenada menos 1 e aplicada 1. Certo? Então, para calcular o gradiente de um campo vetorial, ou do campo, aliás, o gradiente de um campo escalar, né? Que é o df, de uma função f, basta conhecer as derivadas parciais e logo evaluar essas derivadas parciais no determinado ponto. Então, vamos a fazer isso. Primeiramente, calculamos as derivadas parciais, certo? Calculamos a derivada parcial com relação a x. Aqui tem a função f, né? Nós aprendemos uma regrinha básica, né?
em vez de calcular aqueles limites, que é complicadinho, né? Quando nós calculamos a derivada parcial com relação a x, as outras variáveis são constantes. Certo? Então vamos lá. Aqui vamos aplicar a derivada da função composta. Vejamos aqui. A derivada de seno é o quê? É o cosseno, tá certo? Tá aqui. É o cosseno. E repite os argumentos aqui. Cosseno de x, y, z mais 1. E pela derivada da função composta, né? E vezes a derivada do que está dentro do argumento. Ou seja, a derivada de x, y, z mais 1. 1 é constante, então a derivada vai dar 0, né? E x, y, z, quando você deriva, y e z são constantes. Portanto, y, z, você pode colocar fora do parênteses e fica a derivada de x igual a 1. Por isso que fica y, z. Certo? Essa aqui é a derivada da função f com relação a x. Analogamente, calcula-se a derivada da função f com relação a y, né? Ali y é variável e x, z são constantes. Calcula de forma como se fez na linha anterior. E da mesma forma também calculamos a derivada parcial de f com relação a z, sendo z variável e x, y constantes. Certo? Encontramos aqui. Encontramos as derivadas parciais. Mas, no entanto, nós queremos calcular o gradiente do campo escalar aqui no ponto M0, né? Então, o que vamos fazer agora? Vamos assumir... Professor, oi? Parece que tem alguém querendo entrar na aula. Sim, tá. Tudo bem, obrigado. Como falei, esse aqui é o pequeno probleminha, né? Enquanto você já está... eu não vejo isso aí, por exemplo. Então, vamos continuar. Tá, nós calculamos as derivadas parciais, né? Agora vamos avaliar a derivada parcial no ponto específico aqui, M0, né? Então, basta trocar x por 2, y por menos 1 e z por 1. Certo? Aqui. Então, aqui o gradiente, aqui nós temos dessa forma. Veja que aqui o gradiente é um ponto arbitrário, que pertence ao domínio da função, obviamente, né? E aqui é o caso específico, né? Nós calculamos o gradiente no ponto M0, né? Com esses componentes que está aqui. Então, aqui é o gradiente, um ponto específico. Alguém está entrando. Aqui estamos aqui, como falei, é só trocar x por 2, y menos 1, né? Fazendo a troca, nós temos aqui. Veja aqui, cosseno de 1. Cosseno de 1 é um número, né? É difícil de encontrar, mas ele deve ser perto de, mais ou menos deve ser 0,99 alguma coisa, né? É perto do cosseno de 0. E aqui tem o vetor, né? Menos 1, 2. Então, tem esse vetor aqui, numérico, vezes cosseno de 1. Então, nós calculamos, então, o gradiente da função f calculada no ponto M0. Tudo bem? Tranquilo? Bom, o feedback, como falei para você, já está toda vez, é importante para saber, né? Para não saber se eu estou falando sozinho ou se vocês deixam ligado o computador e vão fazer outras coisas, né? Então, se ao menos fala tudo bem, ok, vamos prosseguir, né? Facilita para mim, tanto para mim como para vocês um pouco. Tá Não está tranquilo, perguntando. professor. Não, tudo bem. Tá de boa. Não é difícil fazer isso aqui, né? Ok, tranquilo, ou tem alguma pergunta? Professor, eu só não entendi muito bem a ideia do gradiente, tipo, visualmente, como é que seria isso? Não, o gradiente aqui, veja aqui, para começar, o gradiente é um vetor, não é? Tem um vetor, só que é um vetor específico, né? As coordenadas desse vetor são as derivadas parciais. Por enquanto, não sabemos isso aqui. Aqui estamos introduzindo apenas a definição de gradiente de uma função. Vemos que o gradiente é definido como sendo um vetor cujas coordenadas são as derivadas parciais. Então, o que significa isso? Como se você quer visualizar o gradiente num espaço tridimensional, por exemplo, né? Gradiente de uma função. Então, o que observa aqui? Quando você está no eixo das abscissas, o que você observa? Você observa que o gradiente no eixo das abscissas é a projeção desse vetor no eixo das abscissas. Se você está no eixo das ordenadas, aí vai ser a projeção no eixo das ordenadas. Se está no eixo das aplicadas, vai ser a projeção do gradiente no eixo das aplicadas. Certo? Por enquanto, observamos isso aqui. Um pouquinho mais, a gente vamos conhecer outras propriedades do gradiente, mas por enquanto é a definição e estamos aprendendo a calcular ele.
Tudo certo? Samara, né? Perguntou? Sim, sim. Certo, obrigada. Então, as coordenadas do vetor gradiente são as projeções desse vetor nos eixos coordenados e são as derivadas parciais, certo? As coordenadas. Bom, como disse, agora estamos interessados em definir a derivada direcional, ou seja, a derivada em qualquer direção. Como eu falei, né? Quando nós estudamos derivadas parciais, nós estudamos derivadas parciais em direções específicas, né? Que eram os eixos coordenados. Agora queremos calcular qual é a derivada com relação a qualquer direção, certo? A qualquer reta. Então, veja aqui, né? Quando estudamos funções reais de uma variável, nós interpretamos a sua derivada como sendo a taxa de variação da função em cada ponto. Certo? Isso sabemos do cálculo 1, né? Assim, por exemplo, né? Se você descreve a posição de uma partícula numa determinada trajetória, né? Então, o vetor velocidade, ele descreve em cada instante como a posição da partícula está mudando. Quando conhece a velocidade da partícula, né? Você pode dizer como que está mudando a posição da partícula, né? Agora nós vamos começar a ver uma função de n variáveis, certo? Temos aqui n variáveis. Vamos anotar aqui o ponto com maiúsculo x, né? Esse x maiúsculo vai ser o vetor, certo? Que tem n componentes, x1, x2, xn. E aqui a imagem, né? Que é uma função real. F valorada nesse ponto x grande. Tá certo? Então, conforme foi visto anteriormente, como eu já falei também, né? As derivadas parciais de f com relação às variáveis independentes x e no ponto x0, né? Com componentes que está aqui, ou seja, assim, derivadas parciais valorizadas no x0, né? Indicam a taxa de variação da função f em relação à variação da variável xi, dado no ponto x0, né? Desta forma, como foi visto na aula anterior, a aula anterior era que derivadas parciais, né? As derivadas parciais vão fornecer a taxa de variação da função f numa determinada direção. Nesse caso, seria a direção dos eixos coordenados. Certo? Naturalmente, vamos a fazer-nos a seguinte pergunta, né? Será que podemos calcular a taxa de variação de uma função numa direção arbitrária, fixada, né? Diferente dos eixos coordenados? Vamos a tentar responder essa pergunta, né? Consideramos o domínio tridimensional V, a função f de x, y definida em esse conjunto V, é um ponto M. Veja que o ponto M aqui é ponto arbitrário, né? Cujas coordenadas são x, y, z. Esse ponto M pertence aqui. Do ponto M, vamos a traçar um vetor L, tá certo? E denotamos por cosseno de A, cosseno de B e cosseno de C, seus cossenos diretores. Por que se tem o nome de cossenos diretores? Vejam porque quando você faz a suma dos quadrados dessas componentes, vai ser igual a 1. Certo? Então, a suma dos quadrados dos cossenos diretores vai ser igual a 1, por isso que se chama cossenos diretores. Tá? Tá, veja o que temos aqui. Nós temos um ponto arbitrário do conjunto tridimensional V e temos um vetor L. Veja que o vetor L também é arbitrário. O vetor L ele tem ponto inicial no ponto M. Ou seja, a partir do ponto M você vai traçar um vetor. Qualquer direção. Certo? Conforme está aqui. Eu vou puxar um pouquinho para lá. Aqui, por exemplo, né? Vamos ver aqui. Aqui você tem aqui o ponto M. Tá certo? E você traçou o vetor L aqui. Certo? Você tá no espaço tridimensional. E aqui veja que esse vetor L, ele vai formar ângulos com os eixos coordenados, por exemplo. Ele vai formar um ângulo com o ângulo A, com o eixo das abscissas, o ângulo B com o eixo das ordenadas e o ângulo C com relação ao ângulo das aplicadas. Tá certo? Isso que nós temos agora aqui. Você tem um ponto orbitário M e a partir dele você traçou um vetor, o vetor L. Esse vetor L forma ângulos com os eixos coordenados, né? Respectivamente, A, B e C. Vamos a voltar um pouquinho ao slide anterior, né? Certo?
onde cosseno de A, cosseno de B e cosseno de C são os cossenos diretores. Por quê? Porque a soma dos quadrados dele vai ser igual a 1, certo? Agora, consideramos, podemos dizer que o vetor L também pode ser uma semirreta, né? Então, veja, vamos a considerar na reta L um ponto N. Veja que o ponto N tem quais são as coordenadas do ponto N. Abscissa x mais delta de x, ordenada y mais delta de y e a aplicada c mais delta de c. Vamos a voltar ao gráfico. Aqui você tem um ponto M e aqui você tem um ponto N. Tá certo? Tem um ponto N aqui. O ponto M é diferente do ponto N. Certo? Vamos a voltar aqui um pouquinho. Tá ok. Observa aqui, né? Aqui é a norma do vetor Mn. Aqui, vamos a voltar aqui. Aqui tem o vetor Mn, tá certo? Aqui, o vetor Mn está aqui. Então, aqui se chama norma. Norma é o comprimento ou tamanho desse vetor. Como que se calcula o comprimento de um vetor? Fácil, né? Você vai subtrair as coordenadas do ponto vetor ponto final com relação ao ponto inicial. Subtrai as coordenadas e vai fazer o seguinte, né? Vai ser raiz quadrada da soma dos quadrados dessas respectivas diferenças que a gente calculou. Por exemplo, o vetor M, quais são as coordenadas do vetor M? É x, y e z. As coordenadas de N é o quê? É x mais delta de x, vírgula. Y mais delta de y, vírgula, z mais delta de y. Quando você faz a diferença, vai ficar o quê? Vai ser um novo vetor que tenha como seria delta x, delta y e delta z. Quando você vai calcular o comprimento desse vetor, vai ser igual a quê? Raiz quadrada, o que está aqui. Vai ser aqui. Raiz quadrada, delta x ao quadrado, mais delta y ao quadrado, mais delta ao quadrado de c. Tá certo? Esse aqui, então, seria o vetor, o comprimento desse vetor Mn. Tudo certo? Então, vamos a continuar, então, né? Agora, obviamente, vamos a atribuir algumas propriedades à função f. Por exemplo, é importante para continuar nossa apresentação que a função f tenha algumas propriedades. Qual seria a propriedade que vamos dizer que é importante, né? Que ela seja contínua e ela possui derivadas parciais contínuas com relação às três variáveis independentes no domínio B. Então, significa que aqui, em outras palavras, como eu falei, como foi dito na aula passada, né? Que a função seja de classe C1. Ou seja, a classe C1 significa que todas as derivadas parciais de ordem 1 são contínuas. É importante. E conforme foi visto na aula anterior, que seria de derivadas parciais, né? Nós podemos representar o incremento total da função da maneira seguinte. Essa aqui é a notação do incremento total da função, delta f. Eu não sei se em cálculo 1 vocês usaram essa notação, né? O que significa incremento total? Primeiro, antes de ter incremento total, você tem incremento da variável independente, que seria o delta x. Aí, o que significa o incremento total de uma função? O incremento total de uma função é igual à diferença entre o valor da função f de x mais delta de x menos f de x. Isso é em cálculo 1. E essa definição pode ser trazida também para a função de várias variáveis. Então, aqui temos o incremento total da função, ele pode ser escrito dessa forma que está aqui. Aqui tem uma combinação das derivadas parciais, mais coisas infinitesimais, que a gente não se vai preocupar quando vai pegar o limite. Veja aqui, o delta 1, delta 2 e delta 3 são funções infinitesimais. Conforme na linguagem matemática, funções infinitesimais significa quando você vai fazer, por exemplo, o delta S, que vou voltar aqui um pouquinho. Esse delta S, por exemplo, tende para zero. Esse delta S tende para zero quando tende para zero? Quando delta X tende para zero, delta Y tende para zero e delta C tende para zero. Tá certo? Então, esse delta 1, delta 2, vamos ver aqui. Vamos voltar aqui. Certo? Aqui, só que aqui são, é como se fosse D minúscula e D maiúscula. Veja que eu falo assim, delta, e também falo delta. Delta 1 é como se fosse D minúscula. E aqui, delta X é como se fosse D maiúscula de X. Certo? Então, ambos são delta. Então, delta 1, delta 2 e delta 3 são infinitesimais. O que significa isso? Significa que eles tendem para zero quando ds tende para zero.
E ds tende para zero quando? Quando delta x tende para zero, delta y tende para zero e delta z tende para zero. Tá certo? Agora vamos a pegar o limite, então. Mas antes de pegar o limite, vamos a dividir tudo por delta x. Assim, por delta s. Vamos ver aqui. Agora vamos dividir os termos da equação por delta s. Certo? Aqui. Essa expressão 0,2 aqui, nós vamos a dividir por delta s. Tá certo? Tanto o lado esquerdo como o lado direito. Fazendo isso, como que ficou aqui? Aqui ficou o incremento total da função, divide com delta S. Veja que delta S é um número, né? Porque ele significa que é o comprimento do vetor mn, para nós que está aqui, né? E ele depende de delta de x, delta y, delta z. Tá certo? Divide tudo aqui. Então, é claro aqui. Veja, delta x sobre delta S é o cosseno de alfa. Então, vamos ver aqui o gráfico para vocês entenderem. E aqui. Por exemplo, aqui, né? Então, o tamanho do vetor aqui é delta S, né? Como já vimos aqui, o comprimento. E aqui, quando você faz aqui a razão do que? Desse tamanho do vetor com relação a delta de x, obviamente, isso aqui vai ser cosseno de A. Da mesma forma, quando você faz a razão do delta S com relação a delta Y, vai ser o cosseno B. E quando faz a razão do delta S com relação a delta Z, vai ser cosseno de C. Olha como está. Está aqui. Certo? Portanto, podemos escrever aqui a expressão aqui de cima, né? 0,3, na seguinte forma. Aqui temos o incremento da função, total da função com relação ao comprimento do vetor, né? ds. Aqui, delta x de delta S é cosseno de A. Aqui. Delta y com relação a delta C é cosseno de B. E delta C com relação a delta S, cosseno de C. Certo? Aqui é a mesma coisa aqui. Delta 1 cosseno de A, mais delta... E agora vamos a tomar o limite. Certo? Vamos a tomar o limite. O limite quando delta S tende para zero. Vamos lá. Agora tomamos o limite na igualdade anterior, né? Quando delta S tende para zero. Então aqui temos o limite desse aqui. O limite da parte esquerda daqui, igual ao limite da parte direita aqui. Lembrando que o delta 1, delta 2 e delta 3 são infinitesimais. Ou seja, ele tende para zero quando delta S tende para zero. Então, no limite, essa expressão que está aqui, ela vai ser nula, né? Vamos lá. Aqui, né? Tomamos o limite de toda essa expressão que está aqui. E aqui, essa nota, se existe o limite aqui, essa expressão aqui, limite, vai ser denotada com derivada parcial de f com relação a ds. Certo? E aqui, o lado direito, vocês podem ver aqui, derivada parcial de f com relação a x, que não depende de s, está aqui. O cosseno de A também não depende de s. Então, essas três primeiros termos, aqui, ele não depende de s. Portanto, o limite vai ser ele mesmo, está aqui. E as outras, delta 1, delta 2, delta 3, eles vão para zero, né? Por isso que ficou assim. Tudo bem até aqui? Sim, professor. Obrigado. Vamos lá, então. Continuando, né? Tá certo? Então, nós chegamos a essa expressão que está aqui. Agora vamos a dar nome à expressão. Derivada direcional. A derivada da função f de x no ponto M, seguindo a direção do vetor L, que seria a derivada direcional, é definida como sendo a expressão que nós acabamos de observar. Vou voltar aqui um pouquinho, né? Então, essa aqui vai ser a derivada direcional de f na direção do vetor L, que é dado por essa combinação. Tudo certo? Veja aqui, uma pequena observação aqui. Quando calculamos a derivada da função f no ponto M, seguindo a direção L, precisamos encontrar o vetor unitário na direção do vetor L. Por que o vetor unitário? Veja que o cosseno de A, cosseno de B e cosseno de C são as componentes de um vetor unitário. Como já foi visto anteriormente, né? Quando você faz a soma dos quadrados, vai ser igual a 1. Então, necessariamente, quando nós vamos a calcular a derivada direcional ao longo de uma reta qualquer, primeiro temos que escolher um vetor unitário ao longo dessa reta. Certo? Isso é importante. Então, vamos
Vamos a considerar alguns exemplos e vai ficar mais claro. Tá certo? Tudo bem? Podemos passar um exemplo? Ficou na definição, ficou claro a definição de derivada direcional? Eu acho que com o exemplo vai ficar melhor, professor. Mas deu para Perfeito. entender a ideia. Certo. Veja aqui, nós vamos a ver também um caso particular, que as derivadas parciais na direção dos eixos das coordenadas vai ser um caso particular da derivada direcional. Certo? Mas vamos ver o exemplo para esclarecer um pouquinho mais, tá vendo? Veja aqui, queremos encontrar a derivada do campo escalar, ou a derivada direcional, né? Da função f, que está aqui, x ao quadrado y, mais xy ao quadrado 4z, no ponto M, que é conhecido, tem as coordenadas 1, 2, 3, né? Na direção de L, certo? Ou seja, nós queremos encontrar a derivada direcional da função f, no ponto M, na direção da reta L, né? Veja, como que essa reta L, ela vai do ponto M até o ponto N, com coordenada 2, 3, 4. Tá certo? Você pode fazer no sistema de coordenadas, localizar o ponto M, e aí também fazer ubicar o ponto N. Uma vez que vocês conseguiram a localização do ponto M e N, aí vocês traçam o vetor. O vetor MN, né? O vetor MN tem ponto inicial em M e ponto final em N. Tá certo? Primeiro, vamos observar que a direção de L é dada pelo vetor aqui. Então, na verdade, L seria uma reta, né? Essa reta vai passar pelo vetor MN. Tá certo? Então, nós queremos calcular a derivada direcional da função f ao longo dessa reta que passa pelos pontos M e N. Tá certo? Então, veja aqui, o vetor MN, vamos a fazer, como se calcula as coordenadas do vetor MN? Basta simplesmente subtrair as respectivas componentes, né? Aqui subtraímos a abscissa de N com relação a M, que seria 2 menos 1. Aqui subtraímos a ordenada de N com relação a M, e aqui subtraímos a aplicada de N com relação a M. Certo? Então, temos o vetor IJK. O vetor IJK, ou o vetor com coordenadas 1, 1, 1. Certo? Mas o vetor 1, 1, ele não é unitário. Então, é fácil transformar qualquer vetor em vetor unitário. Você pega o vetor e o divide com o seu comprimento. O que vamos fazer aqui, então. Portanto, o vetor unitário, U, desta direção, é calculado que aqui tem o vetor MN e o divide com o seu comprimento. Calcular o comprimento é fácil. O comprimento de um vetor é igual que é a raiz quadrada da soma dos quadrados de suas componentes. Tá certo? Aqui tem, por exemplo, 1, 1, 1. Soma o quadrado delas vai dar 3. Portanto, o comprimento vai ser raiz quadrada de 3. Certo? Ou escrito de outra forma, né? Aqui nós temos, então, o vetor unitário vai ser... Quais são as componentes do vetor unitário? Vai ser 1 raiz quadrada de 3, 1 raiz quadrada de 3 e 1 raiz quadrada de 3. Tá certo? Nós já temos o vetor unitário ali. Agora já podemos calcular a derivada direcional. Mas antes de calcular a derivada direcional, veja aqui, vou voltar aqui para vocês perceberem. E tá aqui. Essa aqui é a definição. Então, o que nós encontramos agora? Acabamos de fazer. Nós encontramos o cosseno de A, o cosseno de B e o cosseno de C. Tá certo? O cosseno de A é a abscissa do vetor unitário. O cosseno de B é a ordenada do cosseno diretor, né? E cosseno de C é a aplicada do cosseno diretor, ou do vetor unitário. Tá certo? Então, nós temos esses três elementos. O que está faltando? Calcular as derivadas parciais. E, logo após, calcular essas derivadas parciais no ponto M. Certo? Então, vamos lá, então. Já temos o vetor unitário, perfeito aqui. Ou seja, esse 1 sobre raiz quadrada de 3 vai ser cosseno de A. 1 sobre raiz quadrada de 3 vai ser cosseno de B. E 1 sobre raiz quadrada de 3 vai ser cosseno de C. Perfeito? Vamos lá. Agora vamos calcular as derivadas parciais. A derivada parcial de f com relação a x. Veja que quando... Vou voltar para vocês observarem aqui, né? Essa aqui é a função f. Quando você calcula a derivada parcial de f com relação a x, as variáveis y e z são constantes. Então, vamos a derivar. Então, veja aqui, no primeiro termo aqui, x ao quadrado y. Y é constante. Então, seria a derivada de x ao quadrado de 2x. Vai ficar, então, aqui 2xy.
certo? E aqui, y ao quadrado é constante, a derivada que vai ser x. Então, vai ser igual aqui, 2xy mais y ao quadrado. E aqui, esse terceiro termo aqui não depende de x. A derivada vai dar zero. Conforme está aqui. Então, vai ser 2x. E, analogamente, nós calculamos a derivada parcial de f com relação a y, que vai ser essa expressão, e a derivada parcial de f com relação a c, que vai ser igual a 4. Próximo passo, né? Como nós queremos calcular a derivada direcional de f no ponto M, seguindo a direção de L, então temos que calcular agora as derivadas parciais no ponto M, certo? Então, basta trocar x por 1, y por 2 e c por 3 nas derivadas parciais. Fazendo isso, nós temos, então, que a derivada parcial de f calculada no ponto M é igual a 8, a derivada parcial de f com relação a y calculada no ponto M é igual a 5, e a derivada parcial de f com relação a c calculada no ponto M é igual a 4, certo? Uma vez obtido esses valores numéricos, nós vamos fazer agora, substituir na fórmula, né? Veja aqui. Portanto, a fórmula 5, né? A derivada parcial da função f no ponto M, seguindo a direção L, dado, é igual a quê? A derivada parcial de f com relação a x no ponto M, que é igual a 8, vezes o cosseno de A, que nós calculamos é 1 raiz quadrada de 3. Mais a derivada parcial de f no ponto M com relação a y, que é 5, vezes o cosseno de B, que está aqui. E assim por diante. E aqui simplificando, tá certo? Aqui todos têm o mesmo denominador, raiz quadrada de 3. Então aqui fica 8 mais 5, 13 mais 4, 17. Então ficou 17 raiz quadrada de 3. Ou, racionalizando, 17 raiz quadrada de 3 sobre 3. Isso aí depende. Tudo bem? Ficou mais claro um pouquinho a conta? Sim, sim. Ficou. Sim, professor. Então é importante calcular as coordenadas do vetor unitário que está alojado na reta ao longo do qual nós queremos calcular a derivada direcional. Certo? Ou seja, encontrar o cosseno diretor, né? O vetor diretor, cujos cossenos, a soma do quadrado dele tem que ser igual. Tudo certo, então vamos continuar aqui. Bom, agora, veja aqui a definição, deixa aqui, vou voltar aqui. Essa aqui é a forma que nós encontramos aqui. Essa aqui, tá certo? Vamos a gravar aqui. Vocês podem ir acompanhando com um papel, né? Anotar aqui essa fórmula aqui. Vamos ver umas 3 casos particulares. E vamos e observar esses casos particulares que correspondem a quais casos, tá certo? Essa aqui é a definição, então, da derivada direcional de f ao longo de uma curva arbitrária em um ponto arbitrário, dado por esse que está aqui. Então, vamos a ver caso a caso. Veja que o A, o B e o C são os ângulos que formam esse vetor L com os eixos coordenados. O A que forma o vetor com o eixo das abscissas, o B, o ângulo desse vetor com o eixo das coordenadas, e o C, o ângulo que forma esse vetor com o eixo das aplicadas. Certo? Então, vamos ver alguns casos particulares. Vou retornar aqui. Veja aqui. Se A é 0, o que significa o ângulo A igual a 0? Significa que o eixo das abscissas e o vetor L são paralelos, né? Se o A é igual a 0. E, portanto, se o vetor L é paralelo ao eixo das abscissas, portanto, ele tem que ser perpendicular aos eixos das ordenadas e eixos das aplicadas. Por isso, o B e o C são 90 graus. Certo? Ele é paralelo. E o que acontece se, nesse caso, se o vetor L é paralelo ao eixo das abscissas? Significa, então, aqui, nessa fórmula que está aqui, veja aqui. Derivada parcial de f com relação a x, aqui tem cosseno de A, que é 0, né? Aqui cosseno de π meios. O cosseno de π meios é quanto? 0. Portanto, o segundo e terceiro termo se vão anular. Então, o que vai ficar? E o cosseno de 0 é igual a 1. O que significa isso? Então, a derivada direcional ao longo de um vetor que é paralelo ao eixo das abscissas se reduz à derivada parcial com relação a x. Ou seja, né, vejam que então a derivada parcial de f com relação a x é um caso particular de a derivada direcional ao longo do vetor que é paralelo ao eixo das abscissas. Tá certo, né?
Análogamente, nós podemos fazer que o vetor L seja paralelo a eixos das ordenadas. Se é paralelo, então aqui o A é π meios e o C também é π meios. E temos aqui que, então, a derivada direcional de f ao longo de um vetor paralelo ao eixo das ordenadas corresponde com a derivada parcial de f com relação a y. E o próximo caso é quando você pega o vetor que é paralelo ao eixo das aplicadas, por exemplo, né? Aqui A e B são π meios e C igual a zero. E aqui obtemos que a derivada direcional de f ao longo de esse vetor que é paralelo ao eixo das aplicadas corresponde com a derivada direcional, a derivada parcial de f com relação a C. Certo? Conseguem visualizar esse caso particulares? Tá bom? Então, repetindo aqui de novo, né? Então, as derivadas parciais que nós estamos acostumados a fazer são casos particulares da derivada direcional quando os vetores são paralelos aos eixos coordenados, respectivamente. Vamos considerar mais um exemplo, né? Vamos considerar a seguinte função, a função real, né? A função de três variáveis, é x ao cubo, mais y ao cubo, mais z ao cubo, certo? Vamos encontrar a derivada direcional de f, né? No ponto M, nas seguintes direções. Vamos a calcular a derivada direcional da função f no ponto M em duas direções, né? Primeiro, ao longo do vetor L1, cujas componentes do vetor L1 são iguais a quanto? É 1, 1, 1. E também ao longo do vetor L2, cujas componentes desse vetor vai ser igual a quanto? É 2, 2, menos 1. Perfeito? Vamos a fazer. Primeiro vamos a 1, né? Ao longo do vetor L1, cujas componentes são 1, 1, 1. Certo? Então, aí veja que o vetor com componentes 1, 1, 1, ele não é unitário. Então, vamos calcular o vetor unitário na direção de L1. Como falei, o vetor unitário é fácil de calcular. Aqui tem o vetor e eu divido com seu comprimento, com a norma dele, né? A norma, nesse caso, é raiz quadrada de 3. Portanto, o vetor vai ser igual a esse aqui também. Certo? Esse vetor 1 já é unitário, porque se você faz aqui calcula a norma, vai ser igual a 1. Perfeito? E aqui só para identificar, né? Esse aqui vai ser cosseno de A tá aqui, cosseno de B e cosseno de C. Perfeito? Agora calculamos as derivadas parciais. Como já visto, né? A derivada parcial com relação a x, só observar aqui. Vamos voltar. Vejam que aqui só o primeiro termo depende de x. Portanto, você deriva isso aqui, vai ser 3x ao quadrado. Outros termos, a derivada vai ser igual a zero, porque não depende de x, né? E, analogamente, você calcula a derivada parcial de f com relação a y, que vai ser 3y ao quadrado. E a derivada parcial de f com relação a c, que vai ser 3c quadrado. Certo? Está aqui. Tá certo? Agora nós vamos calcular as derivadas, porque nós queremos calcular a derivada direcional em que ponto? No ponto M, né? Vamos lá. Queremos calcular no ponto M. Basta substituir e obtemos então que as derivadas parciais de f no ponto M são dados por 3, 3 e 3, respectivamente. Uma vez que calculou tudo, agora vamos aplicar a fórmula 0,5, né? Que diz a derivada direcional de f no ponto M ao longo da curva L, em esse caso seria L1, né? Vai ser igual a quê? A derivada parcial de f no ponto M com relação a x, vezes o cosseno diretor A, e assim sucessivamente, né? Agora substituir, vai ficar essa expressão que está aqui. Simplificando, vai ficar essa expressão que está aqui. Aqui, veja que aqui eu racionalizei, né? Raiz quadrada de 3, numerador e denominador, por isso que ficou 3 raiz quadrada de 3. Tá certo? Então, a derivada direcional da função f no ponto M, ao longo do vetor L1, é dada por 3 raiz quadrada de 3. Certo? Analogamente, vamos a calcular com relação agora vamos voltar, na direção do vetor L2. Veja que o ponto é o mesmo. Aqui o que está sendo diferente aqui são as direções. Assim, aqui estamos calculando ao longo da direção L1 e aqui vamos a calcular agora ao longo da direção L2. Mas ambas vão ser calculadas no ponto M. Estou voltando aqui. Aqui vamos a calcular de novo o vetor unitário, o 2,
na direção de L2. Aqui tem o vetor 1, o 2 seria, né? Aliás, da direção L2, e eu divido com a sua norma. Qual é a norma desse vetor? Seria a raiz quadrada do que? 2 ao quadrado é 4. Mais 2 ao quadrado é 4. 4 mais 4, 8. E mais 1 ao quadrado, 1. Dá 9. Raiz quadrada de 9 dá 3. Por isso que a norma é igual a 3. E aí divide essa norma por cada um das componentes. Então vai ficar esse vetor aqui. Esse vetor aqui já é unitário. Certo? Aí de novo, né? Então cosseno de A vai ser igual a 2 sobre 3. Cosseno de B, 2 sobre 3. E cosseno de C vai ser menos 1 sobre 3. Perfeito? Bom, as derivadas já foram calculadas, parciais, só que vamos a calcular agora no ponto. Também já foram calculadas, está aqui. E agora só basta aplicar a fórmula, né? A fórmula 0,5. Substitui e obtém 3. Está vendo aqui? Nós pegamos duas direções diferentes. De uma forma, obtivemos aqui 3. Essa aqui é a derivada direcional no ponto M ao longo da reta L2, igual a 3. E aqui nós calculamos a derivada direcional da função f, no ponto M, ao longo da reta L1, e a derivada, o resultado foi 3 raiz de 3. Certo? São diferentes. Aqui 3, na anterior foi 3 raiz de 3. Veja que a derivada direcional é um número, não é um vetor. Tá certo? Esse número pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser zero. Daqui a pouco vamos ver isso aqui. Bom, antes de continuar, queria saber se está clarinho os exemplos ou precisa de um esclarecimento. Não, professor, deu para entender bem. Esse material aqui eu vou postar, né? Junto com a videoaula, não siga aí, vocês depois assistem. Perfeito. Então vamos agora estabelecer uma relação entre a derivada direcional e o gradiente. Um teorema muito importante que vai facilitar muito o cálculo da derivada direcional para uns casos mais complicados. Tá certo? Então vamos veja aqui, demonstrar então a relação que existe entre a derivada direcional e o gradiente através de uma afirmação. Então vamos lá, então. O que diz aqui o teorema, né? Seja a função... Aqui tem uma função de 3 variáveis. Como falei, esse resultado aqui, ele vale para a função de mais variáveis ou menos variáveis. Ele vale para a função de 2 variáveis, de 3, de 4, de 5. Né? Só que, visualmente, é mais fácil considerar uma função de 3 variáveis. Tá bom? E uma importante propriedade da função que ela seja diferenciável no ponto com coordenadas x0, y0, c0, tá certo? Quando você fala que a função é diferenciável, você está garantindo que a função vai possuir as derivadas parciais. Então, isso aqui é bem exigente, essa hipótese aqui, que a função seja diferenciável no ponto dado, então significa que vai existir as derivadas parciais nesse ponto dado, certo? Então, a derivada direcional de f, seguindo qualquer direção L que você possa imaginar, né? É calculada pela fórmula 0,5. Nós já vimos já. É calculada pela... Qual é a fórmula 0,5? Eu vou voltar, acho que está no número 12, me parece. Mas vou voltar aqui. Rapidinho. Só para fixar, né? Aqui que se refere com 0,5. Esse aqui. Esse aqui, 0,5. Porque no anterior a gente... Aqui. É a mesma coisa. Tá certo? Essa aqui é a fórmula 0,5. Então, nós já aprendemos que a derivada direcional se calcula assim. Por essa fórmula, não é? Então, vamos voltar aqui um pouquinho. Que é 22, me parece. Certo? Se calcula pela fórmula 0,5, ou seja, a derivada direcional é a projeção do vetor gradiente de f sobre o vetor L. Daqui a pouco vamos ver isso aqui. Por enquanto parece que não está muito claro, né? Então vamos mostrar que a derivada direcional é a projeção do vetor gradiente da função sobre o vetor L. Vocês já viram álgebra linear? Estão estudando álgebra linear, a projeção de um vetor sobre outro vetor. Já estudaram isso? A projeção ortogonal de um vetor sobre outro vetor. Já estudaram, né? Eu acho que não, professor. Eu vi isso Se em álgebra alguns linear, colegas mas estudaram, álgebra linear não é para ser pago nesse semestre. No segundo semestre, era para ser pago no terceiro. Então, muita gente provavelmente não viu, professor. Projeção ortogonal, não. exatamente. Então vamos... Geralmente, os alunos que estão na área de nivelamento agora do curso,
de Sim. fato não viram álgebra, principalmente no contexto remotamente, né? Tá, eu vou abrir aqui uma luzinha aqui só para exemplificar isso aqui. Só um minutinho aqui. Enquanto carrega aqui, vamos a... Um minutinho, rapidinho. Eu vou instalar aqui rapidinho a lousa, né? Então, veja aqui, eu vou para a apresentação aqui e vou a compartilhar a lousa virtual. Vejamos aqui, né? Aqui temos dois vetores. Aqui tem um vetor. Vamos chamar aqui de U. E aqui vamos, porque tem o vetor V. Certo? Vetores livres, né? Então vamos a fazer eles coincidir o mesmo origem, por exemplo. Então aqui tem aqui o vetor V e aqui tem o vetor U. Certo? Por exemplo, nós vamos aproveitar ortogonalmente o vetor U sobre V, que a projeção é fácil, né? Veja que tem a mesma origem, né? Então você traz aqui uma perpendicular desde o ponto final do vetor U, assim. Perpendicular. Certo? Que esse aqui é um reto que está aqui. Então veja aqui, né? Aqui vamos chamar aqui O. E aqui vamos chamar aqui o P, por exemplo, aqui, né? Então, o vetor OP é a projeção ortogonal do vetor U sobre... Então, você escreve assim, OP, que é um vetor aqui, ele vai ser igual, ele chama assim a projeção do vetor U, uma notação que usa, né? U, com relação ao vetor. E aqui você vai colocar aqui uma seta, parece que é um vetor, certo? Projeção ortogonal. Esse é o vetor projeção ortogonal. No entanto, o que nos interessa aqui é o comprimento desse vetor que está aqui. Então, geralmente se escreve aqui, por exemplo, assim, o tamanho de OP vai ser a projeção, e escreve esse vetor aqui, de U, certo? Então, aqui você tem o vetor projeção ortogonal de U com relação a P, e aqui você tem que simplesmente a projeção do vetor U com V, é o tamanho desse vetor. Certo? Tudo bem? Ficou mais ou menos claro. Você vai ver isso aqui em álgebra linear um pouco mais detalhado, né? Mas ficou mais ou menos claro a projeção ortogonal? Tranquilo? Podemos continuar? Oi? Oi, Samara? Não, sim, deu para ter uma ideia. Muito Tá bom? Tá, então vou descompartilhar. Vamos descompartilhar e vou compartilhar o PDF, voltando. Tá certo? Então, decimos então que vamos a provar o quê, né? Que estamos prometendo? Que a derivada direcional é a projeção do vetor gradiente sobre o vetor L. Você tem então o vetor gradiente da função, você vai projetar sobre o vetor L ortogonalmente, né? E o tamanho desse vetor é a derivada direcional. Tá certo? Então vamos lá. A prova é muito fácil, então vamos provar esse teorema. Vamos a considerar um vetor unitário U sobre o vetor L, tá certo? Como sempre é importante pegar o vetor unitário, certo? Não temos um vetor arbitrário L. Como é arbitrário, não necessariamente ele é unitário, mas a gente já sabe que podemos, qualquer vetor de U, podemos transformar em unitário. Basta dividir esse vetor pela sua norma, né? Tá certo? Então vamos supor que U seja o vetor unitário. Se é vetor unitário, então significa que aqui temos os cossenos diretores, né? Cosseno de A, cosseno de B e cosseno de C. Perfeito? Tá. Agora vamos calcular o produto escalar entre o vetor gradiente
e o vetor unitário. De novo, a minha pergunta é, vocês já estudaram o que se chama produto interno ou produto escalar? Já viram? Sim, se eu não me engano, a gente viu isso em Física 1. Tá. Mas a reunião você fala que vai para no próximo semestre, né? Aí que está, por exemplo, tem os programas pedagógicos dos cursos, às vezes não tem muita ligação, tem que ser pré-requisito, por exemplo, para estudar cálculo 2 ou cálculo 3, tem que o aluno saber álgebra linear. Mas parece que em alguns cursos tá um pouco... Mas tudo bem, não é hora de... Então, como todo mundo já sabe, aqui é o produto escalar. O produto escalar canônico, que geralmente se usa nos espaços n-dimensionais, né? É fácil, né? Você tem um vetor, vamos por um vetor tridimensional. Quais são as componentes? A1, A2 e A3. E tem outro vetor, V, por exemplo. Quais são os componentes? B1, B2 e B3. Perfeito? Queria fazer o produto escalar desses dois vetores. Então, o produto escalar desses vetores é o quê? É a soma do produto de seus respectivos componentes. Ou seja, você multiplica a primeira componente do primeiro vetor com a primeira componente do segundo vetor, mais a segunda componente do primeiro vetor vezes a segunda componente do segundo vetor, mais a terceira componente do primeiro vetor com a terceira componente do segundo vetor. Tá certo? Assim de fácil. Vamos fazer aqui, por exemplo, né? O produto escalar do vetor gradiente com o vetor unitário 1. Aqui você escreve, então, aqui são as componentes do vetor gradiente, como sabemos, são as derivadas parciais. E aqui são as componentes do vetor unitário. Cosseno de A, cosseno de B, cosseno de C. O que faz aqui? Multiplica por componentes. A derivada parcial de f com relação a x multiplica com cosseno de A. Aqui, né? Tá vendo? Mais a derivada parcial de f com relação a y multiplica com cosseno de B. Está aqui também. Tá certo? E, por último, a terceira componente, que seria a derivada parcial de f com relação a c com cosseno de c. Se você observa isso que está aqui, essa aqui é a definição de derivada direcional na direção do vetor L num ponto arbitrário. Correto? Tá, então, simplesmente nós escrevemos de outra forma, como sendo o produto escalar. Perfeito? Tá, então, vamos lá. Mas que vamos observar aqui? Mas a expressão da parte direita, como eu falei, né? Essa expressão que está aqui, df é aqui a derivada direcional, que está aqui, na direção do vetor L. Mas também existe outra forma de definir o produto escalar. Tanto com o produto canônico, em R3, que acabamos de ver, né? E também tem outra forma de definir o produto escalar. Veja, o produto escalar do vetor gradiente e do vetor unitário U pode ser escrito como sendo igual a quê? A norma, o tamanho do gradiente, do vetor gradiente, vezes a norma do vetor U e vezes o cosseno de alfa. Veja que o alfa é o ângulo que formam os vetores gradiente e o vetor unitário U. Tá certo? Como U é vetor unitário, significa que o seu comprimento é igual a 1. Por isso que não aparece mais norma de 1, que vai ser igual a 1, né? Então, temos aqui. Ou seja, nós provamos o quê? Que a direcional de F, seguindo a direção de L, é igual a norma do vetor gradiente vezes o cosseno do ângulo que forma o vetor gradiente com o vetor unitário U. Então, nós aqui temos uma forma muito mais fácil de calcular a derivada direcional, desde que conheçamos o ângulo alfa, né? Certo? Aqui, vamos na representação. Por exemplo, aqui você tem aqui o vetor L, certo? Aqui tem o vetor unitário. Está vendo que o vetor unitário está na direção de L. Aqui você tem o gradiente de F. Vamos supor que a direção do gradiente de F seja essa que está aqui. Então, aqui você vai fazer o quê? A projeção do vetor gradiente de F na direção de L. Vai ser esse tamanho que está aqui. Esse tamanho que está aqui vai ser a projeção. Veja que aqui escrevo a projeção sem o Z, sem a Z, aliás, né? Por quê? Porque me interessa só o tamanho desse vetor aqui. Se a gente escrever aqui com projeção com uma Z ali, com uma setinha lá em cima, né? Significaria que é o vetor projeção. Mas o que me interessa é o tamanho desse vetor. Tá certo? Esse aqui é o tamanho que está aqui. Perfeito?
Assim, então, decimos então, que a derivada direcional de f ao longo do vetor arbitrário L, que está aqui, né? É igual à norma do vetor gradiente vezes o cosseno do ângulo que eles formam, que pode ser escrito que é a projeção do vetor gradiente com relação ao U, certo? O que nós queríamos provar. Obviamente, esse resultado aqui, ele traz umas consequências muito interessantes, né? Muito, mas, na verdade, muito interessantes. Tudo certo com esse teorema? Está claro? Ficou claro? Sim, professor. Tudo bem. Então, vamos lá. Vamos ver, então, algumas principais consequências, né? Veja que a derivada direcional seguindo a direção do vetor L atinge seu valor máximo, veja aqui, né? Quando que essa expressão que está aqui vai atingir máximo? Quando que a projeção do vetor gradiente com relação ao vetor unitário 1 vai ser máximo. Obviamente vai ser máximo quando o cosseno de alfa seja igual a 1, certo? Porque 1 é o valor máximo do cosseno, né? Então, e quando que é atingido o cosseno de alfa seja igual a 1? Quando alfa seja igual a 0. Concorda? Alfa igual a 0. E quando que isso acontece? Alfa igual a 0 quando os vetores gradiente da função e o vetor unitário, ou o vetor L, são paralelos. Tá certo? Vamos ver aqui, né? Atinge o valor máximo quando o vetor gradiente ele coincide com o vetor L. O seu ângulo que for vai ser 0, né? Então, aqui, o ângulo vai ser igual a 0. Ou seja, quando o ângulo entre os vetores gradientes é nulo. Então, nós temos o máximo da derivada direcional da função f, seguindo a direção L, ele vai ser atingido na direção do gradiente. E ainda mais. E esse valor máximo vai ser o comprimento desse gradiente. É importante aqui. Ou seja, a pergunta é, né? Por qual direção essa é uma pergunta teórica, por exemplo. Em qual direção a derivada direcional vai atingir esse valor máximo? Então, de todas as direções que você pode calcular, onde vai atingir esse valor máximo ou mínimo, aqui como está o máximo, né? O mínimo é atingido quando a direção coincide com o gradiente da função. E esse valor máximo ou mínimo vai ser igual ao módulo de f. Aqui, obviamente, quando é máximo é mais. Quando vai ser mínimo, vai ser menos, menos comprimento de f. Tudo certo? Essa observação, né? Vamos à próxima para aqui. Aqui, por exemplo, aqui você tem uma superfície de nível. Vamos por aqui, né? Aqui tem um ponto M. Aqui tem o gradiente da função f, né? Aqui tem um vetor arbitrário L. Aqui você faz a projeção, que seria aqui, né? Está em R3, por exemplo, né? Isso aqui, M até esse ponto aqui seria a projeção do gradiente sobre L. E, na verdade, essa aqui seria a derivada direcional, em R3. A segunda, né? A derivada direcional, seguindo a direção do vetor L, tangente à superfície de nível, é nula, né? Se o vetor L é tangente à superfície de nível, veja aqui, vamos ver aqui. Aqui. Prova-se, pode ser em cálculo 3, né? Cálculo 2. Prova-se que o vetor gradiente sempre vai ser perpendicular à superfície. Sempre vai ser perpendicular, né? E, por exemplo, como que seria perpendicular à superfície? Se você traça uma linha, por exemplo, ao longo dessa superfície, uma linha, né? Então, o que significa que o gradiente vai ser perpendicular a qualquer superfície? Então, ele é perpendicular a qualquer linha que pertence à superfície. Então, se na linha você traça vetores tangentes, em cada ponto da linha, então significa que o gradiente vai ser perpendicular aos vetores tangentes. É o que está escrito aqui. Certo? A derivada seguindo a direção do vetor L tangente à superfície de nível é nula. Ou seja, o ângulo que eles vão formar vai ser 90 graus. Por quê? Porque o gradiente é perpendicular à superfície. Portanto, ele é perpendicular a qualquer vetor que está em qualquer linha, né? Nesse caso, seriam os vetores tangentes. De fato, né? Quando U é perpendicular ao vetor de F, temos que o ângulo vai ser quanto? Π meios, não é? Π meios. Se o ângulo é π meios,
Vamos a voltar aqui. Se o ângulo é pi meio, o cosseno de pi meio dá zero. Portanto, a derivada direcional da função f ao longo da curva L, né, que é perpendicular com o gradiente, vai ser igual a zero. Tá certo? Dá certo. Tudo certo aqui? Antes de considerar algum exemplo? Ou esperemos o exemplo para clarear. Tá bom? Vamos considerar o seguinte exemplo. Veja, né? Para qual direção? Nós queremos saber qual direção, né? No ponto M, o ponto M dado, né? Tem as coordenadas aqui. O campo escalar, também o campo escalar aqui também está dado, muda mais rápido. Ou seja, veja aqui, na verdade, nós já respondimos essa pergunta na folha, no slide anterior, né? Muda mais rápido. Nós dissemos o quê, né? A derivada direcional atinge seu máximo e o mínimo na direção do vetor gradiente. Então, aqui já respondemos, vamos responder a primeira pergunta, né? Então, na direção do gradiente, a derivada direcional muda mais rápido. E qual é seu valor máximo nessa direção? O valor máximo vai ser o quê? Ao comprimento do vetor gradiente, né? Veja aqui, vamos voltar aqui. Aqui. Veja aqui. Então, o máximo da derivada direcional vai ser igual à norma de f. A norma do gradiente de f. Veja aqui, que é atingido quando o alfa é igual a zero, ou seja, quando o gradiente coincide com a direção L. Por isso decimos, né? A derivada direcional vai atingir seu máximo e mínimo quando o vetor gradiente coincide com a direção da derivada. Ou seja, quando você calcula a derivada direcional ao longo do vetor gradiente. Vamos voltar aqui o exemplo, certo? De acordo com o teorema acima, que acabamos de provar, né? A velocidade máxima que atinge o campo escalar f é definida pelo vetor gradiente. Tá certo? Vamos calcular o vetor gradiente aqui, né? E evaluar logo no ponto M. Mas antes de evaluar no ponto M, temos que calcular o vetor gradiente. E para isso precisamos as derivadas parciais, né? Aqui tem o f. Aqui nós temos a derivada parcial. Aqui. Só o primeiro e o segundo termo depende de x. Deriva aqui vai ser y, aqui deriva vai ser z. Então, x mais z. Tem aqui. O y mais z, né? É isso, y mais z. Agora derivamos a função com relação a y. Só o primeiro e o terceiro termo dependem de y. A derivada vai ser x mais z. Que está aqui. E, por último, derivamos a função com relação a z. Só o segundo e o terceiro dependem de z. Aqui vai ser x mais y. Está aqui. E agora, calculando aqui as derivadas parciais, agora vamos evaluar no ponto M. Tá certo? Troca x por menos 3, y por menos 1 e z por 2, né? Trocando aqui, vamos ter esse vetor que está aqui. Tá certo, né? Então, respondendo à primeira pergunta. Então, se nós pegamos a derivada direcional ao longo desse vetor que está aqui, então, a derivada direcional vai atingir seu máximo ou mínimo. Máximo ou mínimo. Certo? E por fim, né? E nós dizíamos que o máximo da derivada direcional vai ser igual à norma do gradiente de f valado no ponto M. Como temos aqui, vai ser igual que a norma é igual que raiz quadrada da soma dos quadrados dos componentes. Aqui tem 1 ao quadrado, está aqui. E aqui tem menos 1 ao quadrado, que também dá 1, está aqui. E 4 ao quadrado, está aqui. Portanto, vai ser 18, né? Raiz quadrada de 18, que podemos escrever como 3 raiz quadrada de 2. Tá certo? Então, aqui nós respondemos duas questões, né? Que a derivação muda mais rápido ao longo do vetor gradiente e o valor máximo vai ser a norma do gradiente. Por que aqui? Vejam aqui. Por que vamos voltar aqui. Aqui eu escrevi atinge o valor máximo, né? Mas também ele pode atingir o valor mínimo, né? Quando que atinge o valor mínimo? Quando o cosseno de alfa é igual a menos 1. Tá certo? E isso acontece quando? Quando o ângulo é igual a π. Tá certo? Ou seja, o gradiente da função
com relação ao vetor L, ele tem a mesma direção, mas sentidos diferentes. Pode acontecer que a direção dele aponte para cima e a direção dele aponte para baixo. Mas ele está na mesma direção, mas sentidos opostos. Tudo certo? Então, dependendo aqui da questão, pode ser máximo ou mínimo. Voltamos aqui pronto, né? Observação aqui, né? Obviamente, se você quer transferir todos o análise feito para uma função de 3 variáveis, também pode ser feito para o caso de 2 variáveis. E é mais fácil ainda, 2 variáveis, né? Se a função é de 2 variáveis, né? Por exemplo, aqui. Nós temos, então, aqui temos o vetor unitário. Tá certo? E aqui, como é unitário, vejam aqui, o B vai ser igual a π meios menos A. Tá certo? Portanto, o cosseno de π meio menos A é igual a seno de A. Então, vejam aqui, nós podemos escrever o vetor unitário em função só do cosseno, do ângulo A. Basta conhecer um ângulo que você já conhece as componentes do vetor unitário. Isso aí é fácil de ver, né? Veja aqui. Se estamos em R2, por exemplo, né? Aqui tem o ponto M. Aqui tem a direção L, né? Veja aqui, o A é o ângulo que forma com o eixo das abscissas e B o ângulo que forma com o eixo das ordenadas. Veja que A e B são complementares. Tá certo? Daí siga, então, que B é igual a 90 graus menos A, né? O que nós fizemos aqui. O B é 90 graus menos A. E cosseno de π meio menos A é o seno de A. Tá bom? Tá certo. Então, vamos agora a considerar uma função de 2 variáveis agora, né? Veja, a função de 2 variáveis que estamos considerando é o quê? 3x ao quadrado menos 4x. E aqui temos o ponto M, né? E nós queremos encontrar a derivada direcional dessa função no ponto M ao longo da direção da reta que forma um ângulo de 30 graus com o eixo X. Ou seja, que nós conhecemos a reta? Veja que nós não conhecemos qual é o ponto final desse vetor, só sabemos que é o ponto inicial, que é o M, né? Ele passa pelo ponto M e ele vai formar um ângulo de 30 graus com o eixo das abscissas. Tá certo? Então, primeiro vamos encontrar derivadas parciais e calcular no ponto M, certo? As derivadas parciais é fácil de encontrar e calculou. Então, aqui temos, então, as derivadas parciais da função f calculadas no ponto M, perfeito? O ângulo A é π6 a 30 graus, né? Então, veja aqui, quando temos aqui, voltar aqui, então, o vetor unitário, o que precisamos saber? O cosseno do ângulo e o seno do ângulo mesmo, né? Ou seja, precisamos saber o cosseno de 30 graus, que é raiz de 3 sobre 2, e o seno de 30 graus, que é 1 meio. Perfeito? Uma vez feito isso aqui, aplicamos a definição, né? Portanto, a derivada direcional da função f no ponto M, calculada na direção de uma reta que passa por esse ponto e forma um ângulo de 30 graus com o eixo das abscissas, é dado por essa expressão que está aqui. Aqui a derivada parcial de f com relação a x, valorada no ponto M, vezes o cosseno de 30, mais a derivada parcial de f com cosseno, que seria menos 4, né? Está aqui, e vezes o seno de 30 graus. Simplificando, nós temos essa expressão que está aqui. Tudo certo? Tranquilo? Bom, no próximo exemplo, né? Veja que no próximo exemplo nós queremos encontrar a derivada direcional da função f. A função f está aqui. Queremos encontrar então a derivada direcional da função f na direção do vetor v. Aqui veja que tem aqui as componentes do vetor v, está aqui. E no ponto P0. Aqui voltamos de novo para uma função de 3 variáveis, né? Aqui também é muito fácil encontrar, veja aqui, né? Primeiro calculamos o vetor unitário, U, na direção de V, né? Veja que você vai calcular no ponto P0 e a direção do vetor V. Aqui o vetor V é um vetor numérico, tá certo? Então você pode, na verdade, traçar uma reta que passa pelo ponto P0 e o vetor V, tá certo? Você quer encontrar, então,
a derivada direcional ao longo dessa reta que contém o vetor V, né? E passa pelo ponto P0. Então, aqui você tem o vetor V que está aqui. E você vai fazer aqui dividir pela norma, né? Aqui, que vai ser raiz quadrada de 13. Portanto, você transformou esse vetor num vetor unitário. Que está aqui. Aí calcula as derivadas parciais da função f. Vai ser 2x menos 3, está aqui. Derivada com relação a y vai ser 4y mais 2. Aqui. E o z. Veja que isso aqui não contém o z. Então, a derivada parcial com relação a c vai ser igual a zero. Onde? Agora só falta aplicar. Calcula as derivadas parciais no ponto específico. Deu aqui. E, por fim, calculamos a derivada original da função f no ponto P0, né? Derivada original com relação a reta L, que contém... A reta L, que contém o vetor V, né? Substitui. E encontramos que a derivada direcional de f no ponto P0 ao longo da direção de L, né? Que contém o vetor V, vai ser 10 sobre raiz quadrada de 3. Tá certo? Esse aqui a gente já viu um exemplo, né? Por isso que eu não me detive muito em analisar essas continhas. Tudo certo? Veja aqui, agora eu queria que vocês tentassem fazer o seguinte exemplo, né? Ao menos a primeira questão, veja. Seja f, uma função de 3 variáveis, dada por essa expressão que está aqui. E P0, um ponto específico, e P1, esse ponto específico que está aqui. Então, nós queremos encontrar a derivada direcional da função f no ponto P0 ao longo do vetor U, onde U é um vetor unitário na direção do vetor P0, P1. Eu gostaria que vocês fizessem isso aqui e o valor da derivada direcional ao longo do vetor V, onde V é um vetor unitário tal que ele seja o máximo. Tudo certo? Poderíamos fazer? Eu vou dar um tempinho a vocês, se querem participar, né? Aí me mostram o seu resultado. E vamos ver o que a gente faz. Tudo bem? 3 minutos, tá bom? 3 minutos para vocês tentarem fazer. Certo, professor. Vou tentar aqui. Vou deixar aí o anunciado para vocês verem.
Tudo certo? Alguém tem algum resultado? Esse eu tentei fazer aqui, mas não sei se eu fiz certo, não. Eu fui... Quanto deu a tua resposta, Paulo? Eu achei aqui 13 sobre raiz de 17, mas não sei se... Seria a primeira questão, né? Que é a derivada adicional seria assim. E a segunda você fez? Não, eu cheguei a fazer não. Acabei de terminar essa primeira. Bom, a segunda é mais fácil ainda, né? Então, vamos ver aqui. Vamos ver. Tá certo? Então, nós queremos calcular a derivada direcional da função f no ponto P0 ao longo do vetor u. Vejam que esse vetor u é um vetor unitário, já é unitário na direção do vetor P0, P1. Tá certo? Primeira coisa que temos que encontrar aqui seria o vetor P0, P1. O vetor P0, P1 é fácil de encontrar esse vetor, né? Com os componentes, vamos. Tá, o vetor, primeiro P0, P1. Vai ser aqui, né? Menos 1, 3, vai ser esse aqui. Certo? Esse aqui é o vetor P0, P1. E agora vamos a construir um vetor unitário ao longo de P0, P1. Então, basta pegar esse vetor e dividir pela sua norma. Tá certo? Aqui a norma vai ser 2 ao quadrado, 4, 3 ao quadrado, 9, 9 mais 4 são 13, mais 2 ao quadrado, 4, 17. Isso mesmo. Tá? Então, esse aqui é o vetor unitário. Já temos o vetor unitário, né? Aqui podemos dizer que esse aqui é o cosseno de A, cosseno de B e cosseno de C. Não precisa, não. Agora vamos a calcular derivadas parciais, primeiramente, né? Calcula derivadas parciais com relação a x, tá aqui, com relação a y, tá aqui, e com relação a z. Perfeito? Da função f, né? Aqui. E agora vamos avaliar essas derivadas parciais no ponto P0, né? Por que no ponto P0? Porque nós queremos calcular no ponto P0. Vendo aqui? No ponto P0 as componentes são 1, 0, 2. Substituindo, temos essas expressões que está aqui. As derivadas parciais de f no ponto P0 são respectivamente 2, 3 e 4. Perfeito? E agora, por fim, vamos a calcular, né? Produto. Vamos a multiplicar aqui a derivada parcial de f, calcular no ponto M com relação a x, né? Vezes menos 2 raiz quadrada de 17. Está aqui. E a derivada parcial de f, calculada no ponto P com relação a y, com 3 vezes raiz quadrada de 17. Fazendo as contas, deu isso para mim. Não sei se... Aqui dá 4 vezes 2, 8, né? 8 menos 4, dá 4. 4 mais 9, 13. Tudo bem? Se não errei as contas, seria isso que está aqui. Você achou quanto, Paulo? Você... Eu achei esse mesmo valor, 13 sobre raiz de 17. 13. Eu pensei que eu falei 3, tá? 3 sobre 17, muito bom. Tá. E agora, o segundo item, né? O segundo item é o valor da derivada parcial ao longo de um vetor V. Veja que aqui é diferente de V, né? No ponto P0, onde V é um vetor unitário, tal que a derivada direcional ao longo desse vetor seja máximo. O que vocês acham, ali? É fácil encontrar aqui, né? Qual seria esse valor máximo? Primeiro, nós aprendemos o quê? Que quando você vai pegar a derivada direcional ao longo do vetor gradiente, então vamos ter máximo ou mínimo. Tá certo? O máximo é quando a derivada direcional coincide com o valor do gradiente, né? Isso, o ângulo que forma é zero, né? Sim. Isso, e o mínimo vai ser quando o ângulo vai ser π. Então vai ser menos o gradiente. Como π é o máximo, então basta calcular a norma do gradiente. Então, vamos ver aqui. Então a validade vai ser igual à norma, né? Máximo aqui, calcula máximo a norma do gradiente. Como a gente já calculou as derivadas parciais, está vendo aqui? A derivada parcial de f no ponto, com relação a x no ponto M, a derivada parcial de f com relação a y no ponto M e a derivada parcial de f com relação a c no ponto y. Então, calculando aqui a norma desse vetor gradiente vai ser igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Certo? Vamos ver qual é o número que está aqui. 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Vamos ver aqui. Aqui dá 4, aqui dá 9. 9 mais 4, 13. 13 mais 16, 29. Portanto, fica a raiz quadrada de 29. Tudo certo? Com isso,
Com esse resultado, nós vamos a terminar nossa videoaula de hoje.